Nós estamos nos aproximando agora de uma das festividades que eu mais aprecio, que é o Natal. E a minha razão de apreciar o Natal não tem uma conexão exclusivamente de formação religiosa. Minha família tem tradição católica, eu não posso me definir como um católico, que já fui, porque para dizer que eu o sou hoje, eu teria que frequentar todos aqueles sacramentos, e como eu não o faço, seria estranho eu me declarar aderente a uma religião que eu não tenho a prática, porque isso seria um desrespeito a quem pratica. Mas ainda assim, a minha simpatia pelo Natal, ela não vem da figura exclusiva, né, de Jesus de Nazaré como uma personagem religiosa, mas vem da ideia magnífica de nós sermos capazes de comemorar o nascimento de uma pessoa cuja mensagem principal na crença e no texto é fraternidade, amor ao próximo, solidariedade, capacidade de perdão. Inclusive, você sabe, eu sei, 25 de dezembro é uma data simbólica. Nenhuma igreja cristã afirma que Jesus de Nazaré nasceu, né, no dia 25 de dezembro. Isso é simbologia. E ainda assim, é belíssimo. E quando vai chegando o final do ano e o período natalino, eu me lembro sempre da ideia de final. E eu me lembro também que as três grandes religiões que têm um livro como sua referência, as três grandes religiões que têm seu apoio na ideia de um texto que entendem como inspirado, como é o caso do judaísmo, né, do cristianismo e do islamismo, cada um tem o seu livro, né, de inspiração. Eu me lembro que essas três grandes religiões presentes também na história humana, as três falam de uma coisa difícil de lidar, porque as três falam que um dia, quando você se for, vai haver um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você e eu nos formos, a divindade vai nos chamar num canto, falar, senta aqui, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Já imaginou? Há pessoas que esperam essa hora para encontrar uma resposta a dar. Outras gaguejam. Outras passam a vida procurando que a resposta seja encarnada, vivida e não apenas pronunciada. É interessante. Mas de todas essas religiões, e eu lembro isso com frequência, aquela que mais aprofunda essa reflexão é o cristianismo, porque o cristianismo tem no seu texto chamado Bíblia um livro só sobre isso, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse ou o livro da Revelação. Quem já viu uma Bíblia cristã sabe que ela tem 27 livros na parte do Novo Testamento, ou seja, naquela que é exclusivamente cristã. E o último deles fala do fim dos tempos. E nesse livro tem uma expressão que eu retomo sempre que posso, e é com ela que eu quero ir amarrando nesse nosso tempo final. Porque ali, no livro do Apocalipse, os cristãos escreveram no capítulo 3, versículo 15 e 16, escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria, gente que não cheira nem fede, gente mais ou menos. Eu faço o que eu posso. Gente que é morna, morna no trabalho, morna no afeto, morna na cidadania, morna na amizade, morna na empresa, morna na escola, morna na religião, morna. Sabe gente que é morna no casamento? E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade. Gente que quando a gente podia abraçar e apertar a mão, você ia passar a mão para a pessoa, ela dava a mão só a pontinha do dedo para você apertar. Você apertava aquela minhoca desmilinguida.
Na hora de te abraçava meio de lado, parecia que estava com nojo. Morna no trabalho. Como é que tá lá na empresa? Ah, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. Morna na cidadania. E aí, como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas, não. Esquecendo, aliás, uma antiga frase que diz que os ausentes nunca têm razão. Interessante. Morna na religião. Eu conheço uma outra pessoa que, quando vai a um culto ou uma missa, escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tenha. Aí eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa curtinha, então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo-poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Nessa hora, claro, você tem escolha, eu tenho escolha. E você e eu podendo escolher, a gente pode escolher o melhor. Será que a gente sempre escolhe? Nem sempre. Mas a gente pode fazê-lo? E, no meu entender, essa é a razão dessa palestra. A gente deve fazê-lo.